Eu queria falar hoje um pouquinho sobre a justiça de Deus. Na verdade, o título da minha mensagem hoje é Justiça de Deus. Mas você sabe, né? As pessoas, né, que não frequentam a igreja, pessoas que frequentam a igreja e pessoas que são crentes mesmo, até nascidas de novo, têm dúvida em relação a isso. Porque, mas como? Se Deus é justo e acontece tanta desgraça, né? Então, agora o que nós temos que ter uma coisa na nossa mente, no nosso coração: as desgraças que acontecem no mundo, a culpa não é de Deus, né? A culpa não é de Deus. Não é porque tem tanta desgraça no mundo e tem tanta injustiça no mundo que Deus não é justo, né? Deus é justo, mas nesse mundo o que mais tem é injustiça. Eu diria até azar mesmo, até o primeiro, né, princípio meu é esse. Neste mundo o que mais tem é injustiça ou azar, né? Que injustiça e azar, não sei que não é exatamente a mesma coisa, mas são duas coisas meio parecidas. Injustiça e azar é o que mais tem nesse mundo. Ah, mas então cadê? Deus não é justo? Deus é justo, mas lembre-se, né? O pecado do homem que tornou esse mundo injusto. Não é Deus que está errado, a culpa não é de Deus. O mundo é injusto por culpa do homem. O pecado que entrou no mundo que tornou esse mundo injusto. Mas Deus continua justo, mas Ele vai fazer justiça lá na glória. A justiça de Deus será feita lá. Aqui nesse mundo não tem como Deus fazer justiça totalmente, porque aonde tem pecado não tem como ter justiça, porque o pecado ele esculhamba com tudo. O pecado estraga tudo. Você consegue compreender? O pecado estraga tudo, irmãos. Não? Então, onde tem pecado não tem como haver justiça. Então a justiça de Deus será feita. Muitas vezes Deus pode interceder e fazer uma justiça já nesse mundo, interceder pela sua causa, lógico que pode, mas isso, né, depende. Se você orar e crer, tal, pode, mas na verdade isso não é a regra. Eu penso até que isso é uma exceção. A regra, irmão, a justiça de Deus será feita lá, não é aqui. Até mesmo porque a Bíblia é bem clara: o príncipe desse mundo é Satanás, quem governa esse mundo é Satanás. É lógico que eu sou obrigado a lembrar que no fundo, quem governa é Deus, porque Deus está por trás de tudo. Tudo que o diabo faz, ele só faz porque Deus permite, entendeu? Mas a princípio, quem está no controle aqui é o próprio, viu? É o próprio, é o bichinho feio mesmo, entendeu? Então, a princípio, né? Lógico que Deus está no controle de tudo, né? O diabo só faz aquilo que Deus permite, né? Mas vamos lá então. Então, ó, Deus é justo, mas neste mundo o que mais tem é injustiça e azar, né? Então, eu estava falando pelo culto amanhã, né? Eu fui lá para o Rio Grande do Sul, né? Fiquei 10, 12 dias lá, né? E lá embora agora parece estar na moda pintar o cabelo de preto, né? Que antes não via ninguém moreno lá, mas agora tem uns moços de cabelo preto lá. Mas o olho é sempre claro, né? Na maioria das vezes, né? Então aí você pensa assim: ah, mas a pessoa nasceu assim, não que loura seja mais bonito que moreno é bonito também, mas a pessoa nasceu bonita, sei lá, um olho claro, entendeu? Não é sorte? E uma outra pessoa não é tão bonita? Pode ser um pouco de sorte, tal, não sei, talvez seja sorte, mas eu acho que as pessoas ser diferente, eu acho que não significa necessariamente ser azar. Não sei se isso, né? Mas uma coisa é certa: o cara nasceu sem as suas pernas. Fala a verdade, isso é azar ou não é? O cara nasceu cego. Fala a verdade, isso é azar ou não é? O cara nasceu, o pai é pastor, o avô é pastor, que é o caso do meu netinho. Irmão, eu acho que isso é uma bênção, irmão. Isso é sorte, entendeu? Agora o cara nasceu, o pai é traficante, o avô é macumbeiro, o outro entendeu? Irmão, se isso não for azar, o que é azar então? Né? Então, injustiça, azar é o que mais tem nesse mundo, entendeu? Só que é o seguinte: se a gente amar a Deus, se arrepender do nosso pecado, Deus vai fazer justiça. Agora, em alguns casos pode ser que Ele até possa agir neste mundo. Em outros casos, na maioria dos casos, eu creio que a justiça de Deus será feita lá, segundo a palavra. Olha o que diz a Bíblia, ó como a injustiça.
Uma outra coisa também que o cristianismo moderno faz muito é julgar quem é correto. Por exemplo, a própria igreja mesmo, julgar a igreja que é boa, que é toda, pelos resultados, né? A Deus certa foi de Deus, entendeu? O aleijado andou, foi Deus que curou. Não, quem falou que o aleijado andou é uma garantia que Deus que curou? Não está escrito isso na Bíblia. O demônio cura também, o demônio fala aleijado andar também, entendeu? Agora, se é uma cura verdadeira ou é meio falsa ali, aí isso eu não quero entrar aí, que já seria outra pregação. Mas o demônio cura também, o demônio expulsa o demônio também, né? Então, Judas não expulsou o demônio? Então olha aqui o que diz, Eclesiastes 10, de 5 a 7. Ainda há mal que vi debaixo do sol. Debaixo do sol onde é? Aqui na terra. Ainda há mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Quem é o governador? O governador é todo aquele que está investido de autoridade. Pode ser o governador, literalmente, né? Mas pode ser o pastor. Quem governa a igreja é o pastor. Quem governa a sua empresa é o patrão. Quem governa o estado de São Paulo aí é o governador mesmo, né? Aí a gente já chama de governador. Então o governador está se referindo aqui, na verdade, a todo tipo de autoridade. E às vezes a autoridade dela é injusta com você. As autoridades são injustas, mas eu sou justo com vocês? Não, eu tento, irmãos. Falar para vocês que eu sou injusto, tem hora que eu falo, puxa vida, eu já fui na casa de fulano, eu fui na casa de Beltrano, eu já visitei aquele outro, de fulano e tal, faz tanto tempo que eu não vou fazer uma visitinha, faz tanto tempo que está na igreja, mas não deu tempo. Aí depois, quando eu vejo, passa um tempo, acabei esquecendo e não fui, entendeu? Eu tento ser justo, mas a gente não consegue. A gente não consegue ser justo, né? A gente tenta ajudar um, ajudar o outro quando pode, né? Mas no fundo a gente acaba sempre ajudando esse um pouco mais do que o outro. Aquele que mora mais perto a gente acaba sempre dando mais atenção, né? O que não seria a justiça, seria aquele que mora longe, o pastor dá atenção para ele também, verdade, não é? Isso seria o justo, seria o correto. Aquele que mora lá em Pinda, né? O GG mora lá em Pinda, no outro lado de Pinda, ainda tem que atravessar a Pinda toda. O justo seria dar tanta atenção para ele do que quanto para os outros. Mas isso na prática acontece? Não, né? Aqueles que moram meio no caminho, a gente visita mais, né? E é assim que funciona. Nem eu consigo ser justo aqui, ainda mais o patrão que é ímpio vai ser justo com você. Espera, sentado. Então olha o que diz aqui: ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Um rico aqui, né? Referindo a pessoa, né? De uma pessoas importantes, né? Vi servos, olha aqui, ó, que coisa, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Irmãos, olha que coisa, entendeu? Então o que acontece? Vamos trazer isso para a prática mesmo, falar de coisa prática, entendeu? Você acha que não tem muita gente aí que é o pastor da igreja e é um baita de um picareta, e tem gente lá dentro da igreja que é fiel, que poderia ser o pastor e ser melhor que ele, mas está lá porque talvez é pobre, porque talvez não tem uma oratória tão linda, mas é uma pessoa que amaria as ovelhas, que tem caráter, que daria vida pelas ovelhas, e que seria um bom pastor, entendeu? Mas o cara tem mais oratória, fala mais bonito, sei lá, era mais rico. Eu já vi muitos pastores ser ordenados porque falava bonito, não tinha caráter, outro porque era rico, outro porque não sei o que, entendeu? Então, e vice-versa. Então, vi servos a cavalo e príncipe andando a pé como servos sobre a terra. Então, não se engane, irmãos, aqui na terra o que mais existe é injustiça e azar, é o que mais existe. Mas Deus vai fazer justiça. Então, é isso, você não tem que preocupar se está sendo injusto, não, você tem que preocupar em ser fiel a Deus e pronto, entendeu? Se alguma coisa está dando errado para você, né? E estão fazendo injustiça com você, se você tiver uma oportunidade de se livrar daquela injustiça, faça. Mas se você não tiver, coloca na mão de Deus,
né? Deus um dia que se chegar lá, Deus vai fazer justiça, pode ter certeza. Olha o que diz Malaquias 3:16 a 18. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o perverso e entre o que serve ao Deus e o que não serve. Entendeu? Então aqui na terra, muitas vezes não dá para perceber não dá para saber quem é verdadeiramente. É lógico, a gente tem mais ou menos uma ideia pelas obras, né? A Bíblia diz que se conhece a árvore pelos frutos, mas não dá para saber com certeza absoluta, né? Quem realmente é servo do Senhor, quem é salvo, quem não é salvo, e quem, né, é fiel a Deus e quem não é fiel, e quem está sendo justo, está sendo correto, né? Então, e muitas vezes Deus permite, as coisas vão andando, e Deus permite, mas um dia Deus vai fazer justiça a tudo isso. Por quê? Porque Deus é justo. Então, a justiça de Deus pode não ser feita agora, mas ela será feita com toda certeza. Amém? Olha aqui o que diz. Você quer um caso de injustiça maior que esse aqui, ó? Lucas 16, 19 a 22. Olha o tamanho da injustiça, olha. Ora, é lógico que o texto é bem grande, então eu não vou ler todo, mas vou ler o pedaço principal aqui, depois a gente comenta um pouco para você entender. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Se regalava aqui, se exibia, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, doenças graves, né? Que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E aí a sequência do texto diz que o rico foi para o inferno. Bom, se o rico foi para o seio de Abraão, e se Lázaro foi para o céu, quem era o justo aqui? Era o Lázaro. E olha o tamanho da injustiça. O rico estava de boa, se regalava, se exibia, se vestia de púrpura, se regalava, se exibia. O rico não tinha doença nenhuma. O rico foi para o inferno. E o Lázaro, que era o justo, estava cheio de chagas, cheio de enfermidade, comia das migalhas do rico. Irmão, e para piorar um pouquinho mais isso aí, isso aqui é uma parábola. E o que significa uma parábola? Uma parábola significa que muitas vezes ela não está querendo dizer só o que está explícito aqui. Talvez ela está querendo dizer mais. O que ela está querendo dizer aqui? Esse rico simboliza, na verdade, o não cristão, né? E o Lázaro aqui simboliza o crente. Na maioria das vezes, eu quero dizer para vocês o seguinte: na maioria das vezes, o crente verdadeiro, ele sofre mais do que as pessoas do mundo. Se você se assusta com isso, eu falo para você que eu tenho certeza absoluta que isso é bíblico. Na maioria das vezes, ser crente, você vai ter mais sofrimento do que as pessoas do mundo. A diferença é que as pessoas do mundo sofrem por uma coisa que não vale a pena. Sofre por perseguição, por coisa errada que fizeram, por pecado, porque roubou lá o cara e o cara agora quer matar ele, entendeu? E o crente sofre por algo digno, por algo maravilhoso, por amor a Cristo, por salvar almas, por se humilhar diante de Deus. A diferença é essa. Mas o cristão, presta atenção nos apóstolos, grandes homens de Deus, se não foi todos, ou se 99% deles, não foi só sofrimento, não foi só pancada. Presta atenção, entendeu?